Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Paulo, quando preso, escreveu as cartas que são o nosso alimento espiritual até hoje. Então, daquela desventura dele, Deus usou grandemente, né? Porque ele andando, pregando a palavra, como ele fazia constantemente, sendo missionário, ia ser difícil ele parar para escrever, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No caso, a desventura dele contribuiu para o nosso bem, né? E o bem dele ele colheu, né, no além. O tempo que ele ficou preso, a recompensa dele, né? Ele foi decapitado, né? Então, ele teve sua recompensa na eternidade, né? Davi no deserto, se ele não tivesse passado fome, ele e os homens dele, ele não teria conhecido a sua esposa, que foi o presente de Deus, né? Uma mulher madura, sábia, bonita e rica. Então, Davi no deserto ficou rico. Ele não pôde usufruir de imediato aquilo, usufruir os bens, né? Porque ele tinha que ficar fugindo, porque ele tinha um exército ali de 600 homens, né? Mas o exército de Saul que perseguia era muito maior, né? Muitas vezes maior. Então ele ficava de cidade em cidade, mas ele levava a esposa, né? E com certeza ele mandava os soldados buscarem provisões, né? Lá na fazenda deles, né? Que ela enviuvou e ele casou com ela e ela era muito rica. Se José não fosse encarcerado, se José não fosse vendido como escravo para o Egito e não fosse encarcerado, ele não iria conhecer o copeiro e rei, o copeiro do rei. E nunca teria sido exaltado. Então, se ele não passasse pela prisão, ele não ia conhecer o copeiro do rei. E foi exaltado, né? Porque ele revelou o sonho do copeiro. E quando o faraó precisava de uma revelação do significado do sonho, aquele copeiro falou: ó, eu conheci um homem lá na prisão chamado José, que revelou meu sonho. E assim aconteceu, né? Então, o senhor lembra quando o senhor mandou o copeiro e o padeiro para a prisão? Ele falou que o padeiro ia ser decapitado e eu ia ser restaurado no meu cargo, e assim se deu. Então, o faraó mandou chamá-lo imediatamente. Então, às vezes a gente passa por uma desgraça, mas aquilo depois é para um bem maior, né? Foi um bem maior para ele, porque ele foi exaltado, o governador de todo o Egito, e para a família dele, porque ele trouxe a família dele na época de fome para o Egito, ele socorreu. E a sabedoria que ele tinha, como provisão de Deus também para todas as nações, todo mundo ia para o Egito comprar alimento. Então, foi uma salvação, aquela desventura dele, né? Então, ele não ficou amargurado com aquela desventura. Ele não ficou uma pessoa frustrada que descarregava a sua frustração nos outros. Porque muitas das pessoas descarregam as suas frustrações, seus sonhos não realizados nos outros, se vingam nos outros, se vingam às vezes até nos filhos, né? Então,
isso para Deus é encarado como vingança e Deus pune, porque a vingança é prerrogativa de Deus, é alçada de Deus a vingança. A vingança, a vida e a morte, muitos tomam decisões como se fossem deuses, né? Julgando as pessoas, porque julgar também é alçada de Deus. Então, punir, castigar, julgar, isso é alçada de Deus. Não compete ao homem julgar uns aos outros, né? Então, Deus não se agrada da vingança. Deus não se agrada. Então, conforme foi falada a palavra, dia 4 de agosto de 2021, eu estou resumindo aqui o que ele falou, né? Então, rei Davi também orou pelo Espírito de Deus em forma de canção e vos disse no Salmo 40, incontáveis males me cercaram, por isso meu coração perdeu ânimo. Quanto a mim, sou um pobre necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Então, quando ele estava na angústia dele, de tantos males que vieram a ele, aquela perseguição, chegar a passar fome, ele disse, meu coração perdeu o ânimo, né? Então, tem o dia mau, né? E quando a gente sofre, às vezes, uma injustiça, e a gente não tem o poder de vingança, nem da justiça, porque às vezes você não tem como provar aquela grande injustiça, né? Então a gente chora no pé de Deus, né? Eu mesma perdi a minha irmã na morte e eu tive que ver um monte de justiça ela ser assassinada assim na nossa frente, numa UPA, e a gente não tem como provar, né? Eu cheguei até a filmar, meus irmãos fizeram vários filmes, mas um dos filmes eu perdi, então... E aí, quando a gente lembra aquela tortura que ela passou, a gente vendo tudo que aconteceu, a negligência, ainda no final apareceu com uma incisão assim embaixo do peito, e aquela incisão não tinha por que existir ali, né? Deus me revelou que eles tentaram subtrair os órgãos dela, mas ele não permitiu. Naquela madrugada eu estava orando por ela. Ela já estava morta, ninguém avisou a família. O descaso é tanto, né? Eu vinha saber no dia seguinte, à tarde, né? 18 horas que me ligaram, né? Então, assim, é um descaso. Foi na vida dela e na morte. Então é um conluio, né? Porque o médico legista diz que carecia de mais exames, não deu nada, né? Só que ele tinha que deixar claro que não tinha motivo de ter aquela incisão aqui, né? Na boca do estômago, né? Não tinha motivos. Então, é um conluio, né? Assim, entre essa classe e enfim, foi um pesadelo, né? Mais um pesar. E a gente vai fazer o quê? Vai deixar na mão de Deus, vai chorar no pé de Deus, né? E às vezes aquela revolta pela justiça, a gente acaba entrando em depressão, né? Porque a raiva, ela acaba às vezes se voltando contra nós em forma de depressão. E nós temos que entregar tudo na mão de Deus. Saber entregar, né? Então nós temos que orar por isso. Orar
para que Deus nos ensine como entregar tudo na mão dele, a injustiça sofrida, para que ele tome, porque enquanto a gente não faz isso, né, Deus, ele espera que nós entreguemos realmente tudo a ele, para que ele tome a providência, né? Ele já até falou para mim que cada um dali vai pagar preço eterno. Cada um. Preço eterno. Perdição eterna, tormento eterno, né? Porque o livro de Enoque diz que há locais de disciplina para aqueles que agiram mal em vida, né? Passa 1000 anos ali em disciplina, aí ressuscita para estar diante do trono branco, ali de Apocalipse 20, diante de Jesus, para receber a sua sentença, né? Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, né? E muitos vão ficar para a perdição eterna, né? Como Deus falou, o espírito fica perdido na imensidão. Deus falou que o espírito não morre. Então, embora as seitas falam que não, mas vai ficar na escuridão, em uma angústia eterna, numa escuridão, sem ter com quem falar, né? Se uma pessoa está num quarto escuro, ela já fica angustiada, né? Ela quer ver luz. Agora você imagina ela ficar numa escuridão eterna para meditar o que ela fez, né? Então, Elizabeth, a esposa de Zacarias, mãe de João Batista, ela passou anos e anos, né? Na expectativa de um filho. Até que o anjo falou para Zacarias, né? Você vai se tornar pai, né? E por que Deus só deu um filho para ela na velhice dela? Porque era o tempo de Deus. Era o tempo que ela tinha para ele ser exatamente 6 meses mais velho que Jesus, né? Era o tempo de Deus. Ele tinha que vir naquele tempo, porque naquele tempo ele preparou o caminho para o Senhor. Ele batizava as pessoas em arrependimento dos pecados e ele avisava, ó, venham depois de mim que vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo, que ele é maior do que eu. Glória a Deus. Então ele preparou o caminho. Então às vezes a gente não entende por que isso acontece comigo. Por que isso está acontecendo comigo, né? Tem um porquê, né? Tem um porquê. Glória a Deus. Por que aconteceu o problema com Jó? Porque Jó, ele precisava ser aperfeiçoado em algumas coisas que falhavam nele. Ele era justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Porém, quando ele adquiriu furúnculos em todo o corpo, ele murmurou. No capítulo 3, ele quebrou o silêncio e começou a murmurar. E aí, os amigos dele julgaram, em vez de consolar, né? E dentro deles tinha aquela inveja incubada. Então, no momento da fraqueza deles, destilaram aquele veneno que estava no coração deles, né? Aquela inveja que tinham deles, que tinham de Jó, quando Jó era rico, né? Aquela amargura pela inveja. Então, em vez de consolá-lo, eles massacraram ele. Eles se vingaram de Jó pela sua inveja, porque ele era um homem riquíssimo, né? Próspero, sábio. Mas, como Paulo disse, aquele que pensa que sabe ainda não tem o conhecimento que necessita. Jó pensava que ele sabia tudo. Jó deu uma aula ali de ciências quando ele tentava se justificar para os amigos, mas quem nos justifica é Deus. Então ele não tinha que ficar batendo boca com os acusadores dele, do capítulo 4 até o 32.
Ele não tinha. E num dos capítulos ele falou, ele fez muitas acusações contra Deus, que Deus tinha desviado a causa dele, que Deus era injusto, que Deus não tinha dó do aflito. Tem um estudo no blog, ele tem todos os versículos para você ver, pra você conferir na sua Bíblia, né? Então ele blasfemou várias vezes contra Deus. Ele se achava sábio aos próprios olhos. Ele começou quando ele, na abundância de palavras ali, não faltou transgressão contra os acusadores dele, né? Então, precisou Deus mandar um profeta Eliú para corrigi-lo, né? Então aí Eliú falou, Jó, Deus não oprime ninguém. Jó. Então ele foi justificando a Deus, né? Depois o próprio Deus veio falar com ele. Então quando Jó se arrependeu, é que veio a restituição. Então Jó precisava se arrepender de 2 pontos. Ser sábio ao mesmo tempo, aos próprios olhos, e ele achava que ele não tinha pecado. Não, a minha oração é pura. E a Bíblia diz, o homem que disser não tem o pecado é mentiroso, porque a gente já herdou de Adão e Eva, né? Então, o sofrimento de Jó cooperou para ele ser aperfeiçoado. Porque ele reconheceu que ele não sabia nada, que ele era pecador. Eliú disse, né? Qual é o homem nascido de mulher que não tem pecado? Como disse Pedro e tantos outros mais, o Paulo falou, todos pecaram, ninguém atinge a glória de Deus. Então, por mais que a gente procure andar em santidade, tá ali em contato direto com Deus, né? Pedro não estava direto ali com Jesus 3 anos e não negou a ele 3 anos e meio e também o diabo não entrou nele para falar, não, Jesus, isso não vai acontecer com você não vai passar por esse sacrifício. Jesus falou, para trás de mim, Satanás, né? Não é exatamente essas palavras, mas Pedro estava tentando convencer Jesus a não passar pelo sacrifício, mas ele tinha que ser sacrificado para comprar a humanidade, ele tinha que derramar todo o seu sangue, ele ia ser o cordeiro pascual sacrificado por toda a humanidade. Então ele tinha que passar por aquilo. E corajosamente ele enfrentou e passou, né? Foi outra desgraça, né? Aparentemente para ele, todos pensaram no momento, os seus apóstolos, mas não perceberam que ele tinha que passar por aquilo. Ele foi a Páscoa ali sacrificada. E ele comprou, né? Resgatou a humanidade obediente, que crer e obedecer nele, né? Para ter vida eterna no reino dele. Então ele pagou o erro de Adão. Foi como disse Paulo, o último Adão foi o espírito vivificante. Porque o primeiro Adão trouxe a morte, né? Por causa do seu pecado. Então Ana também sofria porque não podia ter um filho. E chorava, e sofria assédio moral da sua rival, a outra esposa do seu marido, né? Que naquele tempo os homens adquiriam mais de uma esposa, e ela debochava da dor da Ana, né? E quando Ana decidiu sacrificar o que ela mais queria, era um filho. E ela sacrificou para Deus aquele mesmo filho. Então, quando você sacrifica aquilo que você mais quer,
Aí que vem a bênção, né? Porque ela falou que quando ela tivesse um filho, ela ia dedicá-lo a ele, entregar para ele. E assim ela fez, né? Quando ele acabou de amamentar, porque naquele tempo as crianças amamentavam até parar, né? Não é igual hoje que dá 1, 2 anos, não. Eu lembro que a minha avó falou que ela amamentou os filhos até 5 anos de idade. Então, quanto mais fizer isso, é melhor para a criança, né? Para a saúde futura da criança. Então, ela acabou de amamentar, entregou o bebê, já era um menininho, né? Levou ele no templo, claro, ela o preparou, e lá ela foi adotada ali pelo sumo sacerdote Eli, né? Para se transformar também, né? Se transformar num profeta, num sacerdote e juiz. Então, aquilo que você mais quer, se você sacrificar, né? Aí Deus abençoa, né? Como ele pediu para Abraão sacrificar o filho dele, né? Quando Abraão foi sacrificar mesmo, ele falou, não precisa, né? Então, Deus, ele é um Deus que nos consola, e é assim, quando a gente ora, ele nos ajuda a carregar nosso fardo, né? Porque aos que não murmuram, né, ele ajuda. Foi o tema, né? Porque é assim, nós como os pastores, eu mesma, né? Como eu sou mansa, né? Muitas das vezes a pessoa acha, eu posso falar o que for e ela nunca vai me responder, ela nunca vai me maltratar. Mas muitas vezes a gente recebeu assim injúrias da pessoa descarregar toda a sua raiva, sua frustração de sua vida e seus problemas. A tua igreja não está resolvendo meu problema. E assim, muitos outros insultos, né? Devido a pessoa ter problemas e descarregar a sua frustração. Eram problemas que a gente poderia ajudar em oração. Agora, muitas das coisas, né? As sentenças de Deus lá no Éden foi: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Com sofrimentos obterás do solo teu alimento, todos os dias da sua vida, né? Então, essa foi a sentença. Então, esse é o fardo que nós carregamos. O fardo das responsabilidades diárias. De trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ter que levar o filho no médico, ter que ir no mercado, ter que suportar, às vezes, um patrão Labão, né, como Jacó, ter que suportar um patrão injusto, avarento. Então, esse é o fardo da vida que a gente tem que carregar. O processo de envelhecimento traz doenças, né? Traz a pressão alta, traz obesidade, a pessoa vai ter que vigiar mais o alimento, a absorção do alimento é menor, tudo no corpo funciona 20%, 30% menos. Então, é complicado, né? Então, às vezes a gente entristece, né? Porque já não consegue produzir como quando era jovem. As coisas ficam mais difíceis, né? Principalmente mulher, né? Com artrose. Então, esse fardo, Deus nos ajuda a carregar. Por quê? Porque a promessa dele
nos dá bom ânimo, né? Aleluia. Asaf falava, né, para Deus, Glória a Deus. é em vão que eu conservei puro meu coração? Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã, né? Mas Deus disciplina quem ama, né? Porque às vezes a gente fica falando, né? Ah, eu estou frequentando a igreja, eu estou indo certinho, fazendo tudo certinho, mas minha vida continua uma droga, né? Mas aí, aquele que espera com paciência que vai ter o resultado, né? E aí a gente tem que pensar nesses que passaram essas coisas. Tem algum motivo, né? Tem algum motivo. Vai servir para alguma coisa. Ou vai servir como Paulo serviu, né, a toda a humanidade, com as lindas palavras que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ou vai ser como a espera de Elizabeth, né, que quando estava idosa que foi ter um filho, ou como Ana, que gerou um juiz, e depois disso Deus abriu a madre dela, e aí ela teve um monte de filhos, né? Então, quando Deus abençoa, né? É chuva de bênçãos, né? Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos meditar, porque tudo que está ali, todas as histórias que estão ali, são para nos fortalecer e nos consolar. E para a gente entender como Deus age, né? No caso de Jó, ele foi tentado pelo diabo, mas ele também foi provado por Deus, né? E aperfeiçoado. Porque o caso do Jó é para mostrar que o Satanás faz isso com cada um de nós, né? Como Jó era rico, ele falou, tira a riqueza para ver se não vai te amaldiçoar. Deixou. Tira a saúde dele. Aí ele até que blasfemou contra Deus, mas quando, daqui a pouco ele falava, mas quando eu tiver, eu quero morrer, mas quando eu estiver morto eu não vejo a hora de ver a face de Deus, né? Então, as palavras dele mostravam o amor que ele tinha a Deus. Não, mas um dia meu resgatador vive e ele vai se lembrar de mim na sepultura e vai me ressuscitar, né? Então, ele blasfemava, mas daqui a pouco ele declarava sua fé e seu amor a Deus. Então, por isso ele foi aprovado, né? Também porque a pessoa deprimida fala umas besteiras, né? A pessoa que está deprimida, ela está tão entristecida, tão amargurada, né? Ele estava de luto também. Ele tinha perdido tudo, tudo. Em todas as áreas, área sentimental, área financeira, a familiar, perdeu todos os filhos, né? Então o pastor ajuda a pessoa a carregar a carga, né? Mas o fardo cada um vai carregar o seu, né? O pastor vai orientar como, às vezes a pessoa não sabe como achar um emprego, o pastor vai orientar, faça isso, faça aquilo. Mas o pastor não vai poder pegar o problema de cada um e tomar para si. O pastor não tem como trabalhar pela pessoa, como procurar emprego pela pessoa, né? Vai indicar, vai dar direção, ó, vai aqui, vai ali. Age dessa maneira com o seu patrão, né? Seja sábio, não fala isso, não fala aquilo, né? Fica calado, né? Seja sábio. Então, o pastor vai guiar, né? E vai falar pelo Espírito Santo que a pessoa deve fazer, ou um conselho que vem de Deus.
Às vezes Deus até dita para mim o que a pessoa tem que fazer, a pessoa não faz. Ó, meu servo, faça isso, aquilo. A pessoa passa por cima de Deus e aí quebra a cara, né? Aleluia. E depois paga preço na terra, né? Paga preço que desobedecer uma ordem direta de Deus, né? Então, agora, os que amam em busca a Deus, ele arrefece a pena. Mesmo a pena do pecado de Adão e Eva que a gente carrega, né? Ele fala na Bíblia, os que esperam nele recuperarão o poder. Então, ele diminui essa pena, né? Ele nos cura, né? Então, muitos invejam, né, também aqueles que estão prósperos, né? Como o Salmo 73, ali o salmista estava amargurado, porque estava curtindo a inveja, porque o ímpio tinha bens, o ímpio prosperava. Mas depois ele viu, né? Ele viu o que aconteceu com os ímpios, né? Que Deus os coloca em terreno escorregadio, né? Ou melhor, eles mesmos se colocam, né? E porque servem aos interesses do diabo, né? Então Asaf sentia, porque ele estava envelhecido, então ele falou, embora minha carne e meu coração definhem, Deus é minha rocha. É a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Então, a gente se entristece, né, com o processo de envelhecimento, mas a gente sabe que, né, a gente vai receber um novo corpo, né, um corpo transformado, né? Mas mesmo aqui, né, Deus nos abençoa. Deus, como diz 1 Pedro 5, nos restaurará, nos confirmará, nos concederá forças e nos estabelecerá sobre firmes alicerces, né? Resistir ao diabo permanecendo firme na fé, porque em todo o mundo os irmãos estão atravessando os mesmos sofrimentos. Mas o Deus de toda a graça que vos convocou à eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças, vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então, como eu disse, o exemplo de cada pessoa na Bíblia. Uns sofreram porque tinha que cumprir uma missão que abençoou muitos, como Paulo, como José. Paulo não viu galardão nessa terra, José viu. Mas Paulo, o galardão dele é no além, né? Teve a morte sacrificial. Elizabeth teve que esperar muito tempo pela bênção dela, que era o tempo de Deus, né? Tinha que ser 6 meses mais velho que Jesus, né? Então Maria, mãe de Jesus, era novinha, né? E Elizabeth, a prima dela, já era bem idosa. Então, era o tempo de Deus. Outros precisavam de um arrependimento, como Jó. Quando Jó falou, eu me arrependo em pó e cinzas,
Aí que Deus virou a sorte dele. E ele também orou pelos seus falsos amigos, né? Amigos invejosos. Ele orou por eles. Mas foi o arrependimento de Jó que Deus estava esperando. Então Deus restituiu tudo que o diabo roubou dele. Então Deus quer um arrependimento também desses que estão sofrendo, mas murmuram e descarrega a ira no pastor, na igreja, fala mal do pastor e da igreja. Ah, não está resolvendo para mim porque minha vida continua uma droga. E também descarrega nos seus próprios filhos, na esposa, no marido. Aí Deus não vai arrefecer a pena e Deus não vai entregar a bênção. Porque Deus não se agrada da vingança. Porque isso é uma forma de vingança nos inocentes. Pessoas que não têm nada a ver com o que você está passando, né? Então Deus quer o arrependimento para Ele dar o refrigério. Ele quer primeiro um arrependimento. E também se a pessoa vive no pecado, né? Ele quer muito que deixe o pecado, né? Quer que deixe o pecado. Então a gente tem que saber tudo que é pecado, né? A fornicação, ficar morando junto sem casar, ou ficar tendo relação sexual sem casar. Ficar trocando de pessoa em pessoa, né? Isso é prostituição. Então, largar os vícios, largar a mentira, ter uma linguagem santa, que quem é filho de Deus, você não quer ser filho de Deus, receber o refrigério dele, então você tem que agir, falar a língua de Deus, né? Uma língua elegante, uma língua santa, né? Conhecer melhor a Deus, deixar a ira, honrar uns aos outros, honrar pai e mãe. É difícil honrar, né, quando você está sendo desonrado, né? Mas você não é obrigado a manter a convivência com alguém que está te insultando, né? Mas o mandamento de Deus é não, né? Tem pessoa que não dá para você responder, ela é tão arrogante. Se você vai corrigir um arrogante, a Bíblia diz que você recebe afronta, né? Lá em Provérbios. Então, tem gente que não dá nem para conversar. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que orar por essa pessoa, pela conversão dela, pelo arrependimento. Vai ter que orar e deixar na mão de Deus, né? Então, muitas das vezes a gente convive com pessoas que é uma cruz que a gente carrega, né? É a nossa cruz, aquele nosso fardo diário. Só que Deus, Ele abate o soberbo. Isso é bíblico. Então é só orar e deixar na mão de Deus, que se você convive com uma pessoa soberba ela é iracunda, ela é briguenta, ela é arrogante, ela não aceita estar errada, ela quer sempre ter razão em tudo, quer sempre ter a última palavra, não quer ser ensinada, não quer ouvir, só quer falar. Então a pessoa soberba, ela é assim, né? Ela se acha superior, ela acha que pode te tratar de qualquer jeito, né? O humilde sabe e nem trata as pessoas mal, ele trata todo mundo bem, trata todo mundo igual, né? Então, a soberba é a origem de todos os males, né? Aí também a avareza, a ganância, né? O amor ao dinheiro. Então, a gente vai fazer o quê? Vai orar e entregar na mão de Deus, né? Uma hora Deus abate, bem abatido, né? Ele quebranta a pessoa. E se não adiantar o quebrantamento, chega uma hora que, né? Ele abate de uma vez. Então, os pastores vão servir a ovelha, vão
escutar, vão orar por ela, né? Vão orar até por a pessoa soberba que ela convive, né? Para que o diabo não a use, né? Para o diabo manter o diabo longe dela, para não piorar a situação, né? E também, pelo Espírito Santo, os pastores fazem a cura espiritual, né? A cura interior, pelo Espírito Santo, que ajuda a curar traumas, né? Traumas, mágoas antigas, né? Que fazem a pessoa sofrer e ela fica com depressão, porque a raiva daquela situação que ela passou se volta contra ela mesma, porque ela não entregou ainda a Deus. Não entregou a Deus ainda. Então aquela raiva e a sensação de potência, de você não poder ter feito nada, naquela situação injusta que você passou, ou um ente querido seu passou. Então, mas quando a gente entrega realmente na mão de Deus, porque a justiça é dele, aí a depressão vai embora, né? Porque muitas vezes a depressão, não estou generalizando, tá? Tem depressão que a pessoa, ela já passou tanto estresse constante na vida, então o corpo dela produziu tanto hormônio de estresse que acabou prejudicando o seu cérebro e ela já não fabrica os neurotransmissores químicos adequadamente. Então, falta aquela substância no cérebro dela. Então, ela tem uma depressão já crônica, né? Da vida inteira está passando estresse. Então, ela não tem um ânimo de vida como uma pessoa normal. Mas, e tem outras que, devido a substâncias químicas, até se suicidam. Tem uma substância química, várias, né, comprovadamente, que os trabalhadores que lidam com aquela substância química se jogavam pela janela, do nada. Aí descobriram que era aquela substância química. Então, existem substâncias químicas também que agem, né? A pessoa tem uma angústia tão grande, ela quer se matar. Então, por isso que a gente não pode julgar, né? Não julgueis para não ser julgados. E a pessoa que tem depressão profunda, ela também, a angústia é tão grande que ela quer se matar. Então, existe a depressão, porque o seu cérebro está doente, por você guardar a mágoa e não entregar tudo na mão de Deus. Aquela injustiça que você passou tem por substâncias químicas, né? Então, e também tem aquela espiritual, né? Que é o diabo que está ali te infernizando, né? Aquele encosto, fica pondo pensamentos negativos na sua mente, né? Então, e às vezes é tudo isso junto, né? Então, o fardo cotidiano, todo mundo vai levar o seu, né? Tem esse fardo cotidiano, né? É claro que em emergências o pastor vai providenciar uma cesta básica, vai providenciar alguém para fazer comida para o doente, ajudar a cuidar do doente, providenciar alguém na igreja, né? Nossa irmã tal, ela tá doente, ela tem filho, mas os filhos não querem saber, então nós vamos ter que ir lá ajudar, né? Então, ele vai providenciar, né, um remédio que ela não tem dinheiro para comprar, com os dízimos, né? Então, e também nós temos que louvar, né? Louvar para receber a palavra de Deus. Eliseu, para ter uma resposta de Deus, ele louvou. Aleluia, glória a Deus.
Então, nós também precisamos orar e louvar, né? Todos os pastores na Igreja de Deus são obrigatoriamente profetas. Ou eles ouvem a voz de Deus na mente ou no coração, né? Então, tem a direção do Espírito de Deus. Depende do nível de santificação da pessoa, né? Então, Aleluia. e se o eu desceu, né? Se parou de ter inveja das pessoas, né? Venceu as obras da carne, né? Então, começou lá no tempo de Moisés. Quando Deus dividiu o espírito de Moisés sobre mais 70 homens, todos se tornaram profetas. Então, todos os líderes em Israel eram profetas. Davi fez profecias, está no livro dos Salmos. Todos os líderes em Israel eram profetas. E continua até hoje assim. A igreja cujo pastor não for profeta não tem o candelabro de Deus, não tem a presença do Espírito de Deus, é seita. Então, tá lá em Marcos, e sinal seguirão os que creem. Em meu nome vão falar em língua, vai ter revelação, vai ter profecia, vai ter cura, vai ter expulsão de demônios, né? Então, isso é bíblico, tá? Em 1 Coríntios 12 e Marcos 16. Mas o pastor nunca pode falar palpite de si. E tem que orar primeiro para Deus dar resposta no coração dele ou na mente dele, né? Porque o homem vê até um certo ponto, mas Deus vê longe, vê tudo, né? Sabe de todas as coisas. Então, tem que orar primeiro, mesmo sendo profeta, pode errar, né? Eu mesmo já falhei. Eu achava que era uma coisa, depois que eu orei, Deus falou outra coisa, né? Deus deu outra direção. Então a promessa da palavra de Deus é: vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Então, a carga de trabalho que Jesus dá, ele é leve, né? Principalmente a carga ministerial, um trabalho a Deus, né? É leve. E vai dar prazer em render juros celestes, né? Disse o Senhor. Agora, aqueles que ficam murmurando, descarregando a culpa no pastor, nos outros, como se o pastor fosse culpado pela desgraça dele, não está resolvendo essa igreja. Porque eu estou indo na igreja e olha o que aconteceu na minha vida, né? Mas aquilo é a mesma coisa que todos passaram na Bíblia, né? E que todos passam em todo ao redor do planeta, né? Então, tem uns que descarregam nos pastores a sua ira, toda a sua amargura. Isso é um assédio moral. É um assédio até moral, você descarregar a tua ira pelas tuas frustrações na esposa, nos filhos, né? Então, a vingança a mim me pertence, disse Jeová. Aleluia, glória a Deus.
Então é para entregar para Deus, né? Entregar tudo para Deus, os dissabores, que aí ele vai tratar. E aí ele vai consolar. Agora os que ficam se vingando nos outros, aí vai vir espada para eles. Espada é a justiça de Deus. Porque aí vem o cajado de Deus para corrigir, né? Para disciplinar, e a pessoa vai ter que apanhar mais para aprender a ser humilde e buscar Deus, né? Buscar Deus em oração e para ela entender o sofrimento dela, né? Onde que ela tem que mudar, né? Qual o propósito daquilo que ela está passando, né? Porque o mandamento de Deus é o amor, né? Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Então, por exemplo, uma pessoa tem um parente doente e ela cuida desse parente, né? Então, ela vai ter que carregar esse fardo, né? Diário. Aleluia. E há enfermidades que são por causa do pecado, né? Por causa de uma prática de pecado. Vai depender da pessoa se converter, ou seja, mudar a sua forma de agir. Aleluia, glória a Deus. Tem outros que é por causa do pecado de Adão e Eva, né? A pessoa vai envelhecendo e vai sofrendo alguma enfermidade, né? Então, o que Deus está querendo? Que sejamos gratos, né? Sejamos gratos e busquemos a Deus, né? Para fechar as brechas em nossas muralhas, né? Por onde os espíritos maus entram e nos roubam e ficamos enfermos, né? E somos aliviados pela oração do louvor que repreende. Aleluia, glória a Deus. Amém? Cada um vai ter sua prova e sua carga, mas a Bíblia diz que Deus é fiel, não permitirá a provação além do que possamos suportar, diz 1 Coríntios 10, né? Aí você lê por inteiro, né, tá tudo por escrito aqui, vai ser incluído na apostila preparatória para arrebatamento, mas está no blog, eis que vos ajudo em vosso fardo aos que não murmuram. Foi 4 de agosto de 2021, tá lá no blog, né? E tem uma mensagem de Deus aqui, né? Vai ser adendo àquela... Vou pôr como adendo. Servos meus, eu sou vosso Deus e vos ordeno jejuardes e orardes mais. Orareis em todo momento, continuamente. Orareis por vós, por vossa família imediata e vossa parentela, e todos os que vos rodeiam. Orareis por vossos inimigos, vosso governo, para que tenhais liberdade até vosso anticristo. Assim sendo, vos ordeno a essas palavras, vos abençoando. Em vossa saúde e em vosso lar.
Assim disse vosso Deus e Pai, que vos deu o seu unigênito por vós. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus quer a nossa oração contínua, né? Porque nós estamos já nos dias do que nós chamamos Apocalipse, né? O fim do sistema. Amém? Amém, glória a Deus. Eu vou cantar um último louvor aqui e encerrar. O louvor tem a ver com o tema, tá?
Fica na paz. Deixa eu só orar. Soberano Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha a trazer consolo, compreensão ao teu povo, em nome de Jesus. Decai, emericai, em nome de Jesus. Toda ação do mal, toda seta maligna, decube, ela quer, decanta, decai, emericai, em nome de Jesus. O Espírito Santo manda louvar aquele que cai as potestades, em nome de Jesus. Vai repreendendo, Pai, queimando os demônios em nome de Jesus com louvor, com a nossa oração. Decaia, Miricaia. E que esse teu povo venha ter uma semana abençoada. Que teu amor, as tuas consolações, os teus livramentos, as tuas provisões sejam dadas ao teu povo. Receba em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Fica na paz. Deus abençoe.